pessoal, nossa terceira aula, Present Perfect. Hoje nós vamos continuar a ver os nossos casos de uso do Present Perfect. Lembrando que são aulas cumulativas, vocês precisam assistir às aulas 1 e 2 para entender completamente, perfeitamente essa terceira aula. Recomendo fortemente que assistam às aulas anteriores. Então vamos lá. Lembrando, nós temos o Present Perfect. Present Perfect. Então a formação dele, nós vamos ter o sujeito mais have ou has mais o past participle, que se for de verbos regulares nós vamos ter o ed, e se for de verbos irregulares nós vamos para a terceira coluna das tabelas de verbos irregulares. Tudo bem? Vocês precisam consultar essas tabelas de verbos irregulares. Lembrando que vocês precisam saber dos verbos mais frequentes, de uso mais frequente. Não precisam saber todos os verbos que estão na tabela, ok? Então vamos lá, essa é a formação, essa é a nossa formação nas afirmações, ok? Nas negações, nós vamos ter essa mesma formação, nós vamos trocar o have por haven't e o has por hasn't, certo? E nas perguntas, nós vamos fazer uma inversão de sujeito e verbo auxiliar, tá? Nós vamos inverter, o sujeito e o verbo auxiliar. Nós vamos começar com o auxiliar have ou has. Se forem perguntas negativas, haven't ou hasn't. Lembrando que essas formas contratas elas são mais indicadas para situações informais. Se vocês estiverem escrevendo textos, situações mais formais, evitem as formas contratas. Escrevam have not, has not. Da mesma forma, vocês vão escrever do not, does not, tudo bem? Para situações mais formais. Se vocês forem ver as versões mais atuais dos editores de texto, por exemplo, eles vão sugerir essas alterações, ok? Geralmente eles sublinham ali já de azul. Então, olha só, nós paramos nas 4 primeiras situações de uso. Lembram? Nós temos a primeira situação de uso, que é, eu diria, a principal, que é o passado indeterminado. Um passado, uma ação, um estado no passado que não importa quando aconteceu. Tá? Nós vamos chamar isso aqui de passado indeterminado. Certo? A segunda situação de uso nós vamos chamar de since, que significa desde. Quando nós usamos a palavra since, desde, ela nos diz, ela nos mostra uma ação que começou no passado e continua no presente, certo? Eu estudo inglês desde o ano passado. Eu ainda estou estudando inglês, eu não parei, então é importante que eu ainda esteja fazendo essa ação que ela tenha começado em algum momento do passado, tá? Geralmente um tempo relevante aí no passado, certo? A terceira situação de uso que a gente tem é o for. E o que acontece? O for ele pode ser traduzido como por ou a, ok? E ele nos mostra uma ação que nós começamos a fazer no passado e ela já terminou no passado, certo? Por exemplo, eu estudei inglês por 10 anos, eu estudei inglês por 5 anos. Não é relevante eu dizer que eu comecei em 1990 e estudei até 1995, por exemplo. Tá? Eu posso dizer que eu estudei por 3 anos, por 2 anos, mas essa ação já começou e já acabou, ok? E o quarto caso é uma ação que aconteceu
muitas vezes no passado. Certo? E aí eu falei com vocês de many times e several times. Certo? Então nós temos many times e several times, por exemplo, ou twice, 3 times, 4 times. São situações que aconteceram muitas vezes no passado, também não nos importa quando aconteceram. Por exemplo, eu fui para São Paulo muitas vezes, tá? Posso dizer que eu fui 50 vezes, não tem problema. Não é muito relevante dizer quantas vezes isso aconteceu, o que importa é que essa ação aconteceu muitas vezes. No fim da última aula, eu pedi para vocês pesquisarem as outras palavras, que são as que nós veremos hoje, certo? Que são as palavras just, already, yet, ever e never, certinho? E é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Então continuando, gente, agora nós vamos continuar a ver alguns outros casos de uso e algumas palavras-chave para esse tempo verbal. Lembrando que elas não vão aparecer somente para esse tempo verbal, mas elas são fortes indicativos para a gente usar com o present perfect, ok? Então eu pedi para vocês olharem as palavras just, already, yet, ever e never. Cada uma delas tem a sua importância no present perfect e é isso que a gente vai ver agora. Então a primeira delas é o just, certo? Nós podemos chamar isso aqui de quinto caso de uso. Just significa já, certo? E é uma coisa que aconteceu para quem fala um pouco mais recentemente, um pouco mais próximo do tempo, ok? Qual é a posição que esse just ocupa na frase? Ele sempre vai vir entre o verbo auxiliar e o particípio, ok? Então, vamos supor que saiu um filme muito interessante e eu já assisti esse filme e foi para mim recentemente, certo? Eu já assisti esse filme. Ele está no cinema e eu já vi esse filme, ok? Então eu posso colocar assim: I have just watched, eu já assisti the movie, ok? Eu quero transmitir a ideia que eu acabei de assistir esse filme, é uma coisa recente, tudo bem? Então é algo mais próximo do tempo que a gente está falando. Sexto caso é already. Already, tudo bem? Não vou falar already e outras, coisas. Tentem falar o mais próximo do correto possível. Eu sei que nós vamos ter sotaque a vida toda, mas não custa a gente tentar falar sem sotaque, tudo bem? Então already também significa já. A posição vai ser a mesma. E qual a diferença do just e already? Bom, para quem fala o already, ele pode ter uma diferença de tempo um pouco maior que o just. Tudo bem? Eu posso falar que eu já vi esse filme e ter mais tempo, que o just. Eu já assisti esse filme saiu tem 2 anos, eu já assisti ele, vamos supor. Eu posso usar already. Então, I have already watched the movie. Certo? Bom, da mesma forma, nós vamos ter a 7ª palavra-chave, que é o yet, que poderia ter o significado de já, ou ainda, tá? Nós vamos usar ele como ainda, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção que ele também pode significar já, mas eu quero ir aos poucos com vocês, tudo bem? O yet ele vai ser usado principalmente nas perguntas, anotem isso, perguntas e negações no final. Ele não vem entre o verbo principal e o particípio, guardem isso, ok? Então eu quero dizer que eu ainda não vi esse filme, ok? Então eu tenho que usar o presente perfeito para dizer isso, porque eu não estou especificando o tempo.
Tudo bem? Então eu vou colocar I haven't watched, perdão, faltou um D aqui, the movie yet. Eu ainda não vi o filme. Tudo bem? Oitavo caso. Ever. Também outro já. O ever, ele significa já em um período desde quando você nasceu. Uma coisa que você já fez na sua vida. Vocês podem lembrar daquela música Have You Ever Seen the Rain? Do Creedence Clearwater Revival. Vocês podem procurar no YouTube essa canção e todos conhecem, ela é muito famosa. Vocês podem procurar essa música. Guardem um modelo de pergunta para isso. Para você perguntar para alguém se essa pessoa já fez alguma coisa, vocês precisam usar o Present Perfect. É um modelo de pergunta, ok? Então, vocês vão perguntar: Have you ever? Particípio de um verbo, por exemplo, Have you ever watched the movie? Você já assistiu ao filme? Ok, have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Have you ever eaten margarita pizza? Você já comeu pizza margarita? Have you ever been to Paris? Você já esteve em Paris? Ou você já foi para Paris? Tudo bem, gente? Guardem essas dicas, isso é muito importante. Tudo bem? Então, olha só. Quem precisar copiar, pode dar um pause no vídeo aí, tá? Então, just, already, yet. Podem repetir comigo. Just, already, yet, ever, never. Que é a última. Never, como vocês já devem saber, é nunca. Nunca é algo que você nunca fez. Então, desde quando você nasceu, você nunca fez isso na sua vida. Tudo bem? Gente, never já tem um caráter negativo, então não vão colocar junto com haven't ou hasn't, ok? Então, se eu nunca assisti esse filme, nunca assisti ao filme, eu posso escrever I have never watched the movie. Então, olha só, gente. Eu vou falar pausadamente para vocês fazerem as anotações. Não basta assistir a aula, vocês precisam anotar, precisam fazer exercícios, tá? Just, a posição é entre o verbo auxiliar e o particípio passado. Ele está aqui. Ele significa já em um passado mais recente, a partir daquilo que estou falando. Already também significa já e vem entre o verbo auxiliar e o particípio passado. Ele significa já em um passado um pouco mais distante a partir daquilo que eu estou falando. Quem decide isso é quem está falando, tá? Se faz tempo, tudo bem. Se faz menos tempo, tudo bem também. Yet, ele geralmente vem em perguntas e negações para falar já ou ainda. Tudo bem? Então, ele vem no final, ele não vem entre o verbo auxiliar e o particípio. Então, eu ainda não assisti ao filme, ou eu não assisti ao filme ainda, lembrando que eu não estou traduzindo os auxiliares. Senão eu estaria traduzindo, eu não tenho assistido ao filme ainda. Muito estranho, né? Ever é já na sua vida toda, tá? Você já assistiu ao filme?
Se eu deduzir o have aqui, você já tem assistido ao filme, parece que você está assistindo ao filme o tempo todo, isso é uma rotina sua. Não cabe isso nesse tempo verbal, tudo bem? Nem sempre nós traduziremos verbos auxiliares em inglês. Muita atenção a isso, ok? Never, nunca, coisas que vocês nunca fizeram na vida de vocês, certo? Então, eu nunca assisti ao filme. Se não ficaria, eu nunca tenho assistido ao filme, né? Nunca arrumo tempo de assistir o filme. Não é bem isso, certo, gente? Então, olha só. A partir disso, nós fechamos as palavras-chave para ajudar vocês a entenderem o Present Perfect. Uma dica muito valiosa: a partir daqui, todos os exercícios que vocês fizerem, vocês vão marcar com marca-texto, com highlighter. Sempre marquem as palavras since, for, just, already, yet, ever, never, recently, many times, e palavras que podem ser chaves para vocês identificarem esse tempo verbal, ok? Lembrando que nós estamos falando principalmente de passado, mesmo tempo, chamando Present Perfect, ok? Nós ainda temos mais uma aula para fechar esse assunto. Nos vemos lá, bons exercícios e até logo!